Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa 15 Minutos com Júlia Costa. E essa semana, por obrigação da nossa profissão de comunicador, o programa 15 Minutos com Júlia Costa, todos sabem que se trata de atualidades, é um programa de dinâmica diferente dos companheiros e dos colegas de trabalho aqui na região, mas justamente, o meu programa é transmitido pela equipe 15 Minutos, jornalismo independente, e também pelo Canal 10, a TV cabeada aqui na minha cidade, onde eu moro, Cabo Frio, e pela página deles. Então, eu resolvi abrir a agenda para os principais candidatos a prefeito daqui da nossa cidade e ouvir, trazer para a gente quais são as propostas e os projetos e como viabilizá-los, Porque o importante não é só ter projetos, é saber como viabilizar. E hoje eu trago um convidado que ele é do PMN, Anderson Macleives. Muito bom dia, Anderson. Seja bem-vindo ao 15 Minutos com Júlia Costa. Bom dia, Júlia. Agradeço o convite, muito feliz por estar aqui prestando essas informações, todo esse esclarecimento da nossa proposta de governo para a população. Agradeço a todos do 15 Minutos, ao Canal 10. Estou feliz de estar aqui e vamos aí ter uma conversa muito produtiva. Com certeza, com certeza. E aqui no 15 Minutos é como eu te falei, é um jornalismo dinâmico, prático, e a gente já vai direto ao assunto, para não perder tempo, justamente porque assuntos de política requer mais tempo, e o meu programa ele é mais restrito de tempo. E aí eu te trago, quem é Anderson Macleives? Anderson Macleives é professor, psicanalista, psicopedagogo e gestor público. Também sou formado em artes cênicas, Sou ator, diretor, mas eu tenho nos últimos anos me dedicado a ensinar, a sala de aula e a gestão pública, já que eu sou servidor público concursado da Prefeitura de Cabo Frio. Trabalhei em 6 secretarias, fui diretor de 2 departamentos na área cultural ao longo de alguns anos, de 2009 a 2012, depois de 2017, 2018, fui diretor do Teatro Municipal lá atrás, depois fui diretor da Biblioteca Municipal, sempre aí com muita dedicação pelo que eu faço. A família do meu pai já está há praticamente um século na cidade de Cabo Frio, mas a família da minha mãe veio um outro período, de forma que eu estou aqui, vou fazer 26 anos da cidade de Cabo Frio, acompanhei bastante essa política, sou um militante político assim de longa data, desde a minha adolescência, e quando aqui cheguei, completando meus 16 anos em Cabo Frio, eu ingressei, tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Cabo Frio, foi quando eu conheci a família Massa aqui, e aí tive sim uma abertura para me envolver, me aproximar mais da política local, conhecer melhor. Portanto, eu conheço toda a história da política em Cabo Frio, de lá para cá. Sou pai de 2 meninas, sou casado, uma menina, minha mais nova, é especial, tem paralisia cerebral, e a gente vive nessa luta aí para melhoria da reabilitação na cidade de Cabo Frio, entre outras coisas. Perfeito, perfeito. Anderson, quais são os projetos do plano de governo, do seu plano de governo para a saúde de Cabo Frio? A gente sabe que é o tema em pauta. Pessoal, porque tem saúde. Saúde é primordial e a nossa saúde realmente não funciona há muito tempo. Fala com a gente. Bom, antes de qualquer prática maior, a gente precisa utilizar 2 R's. R de regularização e outro R de restauração. A gente precisa regularizar, por exemplo, em Tamoios, um hospital que não tem o CNPJ, nem é reconhecido como hospital, portanto, não recebe o incentivo federal. A gente vai regularizar o Hospital do Jardim Esperança também, para que ele também tenha o CNPJ. A gente precisa, então, regularizar, daí restaurar esses espaços. E, como eu disse, restaurar também, reabrir o Hospital da Criança que a gente tem aí na caminho do aeroporto. O Hospital da Mulher, que precisa aí passar por uma extensa reforma e ampliação de uma ala, que é o nosso intuito de criar uma referência de parto e de cirurgia bariátrica em Cabo Frio, também o implante do silicone para aquelas mulheres que passaram por extração do seio diante da questão do câncer, e isso são coisas mais práticas voltadas para os espaços que a gente tem para as unidades de saúde. Mas, na prática, a gente pretende levar a saúde até a casa das pessoas,
fazendo uma imensa faxina na folha de pagamento, mas com todo o cuidado na manutenção dos servidores da saúde e da educação, porque a gente precisa ter mais. Menos, a gente não alcança os nossos propósitos, que, por exemplo, na saúde é levar a reabilitação para a casa das pessoas, o profissional de enfermagem, o técnico, o enfermeiro, o profissional de reabilitação, o fisioterapeuta, para que possa ir na casa das pessoas, os idosos, as crianças, que têm vários problemas, dentre eles problemas financeiros, problemas de locomoção, e que a gente possa aí cuidar deles na casa deles. Esse é o nosso propósito, a partir dessas unidades de saúde, das que são mais próximas, né, de cada bairro. Fazer com que, de fato, o que era chamado o posto de saúde, que era o PSF, Posto de Saúde da Família, quando passou a ser o ESF, que era a Estratégia de Saúde da Família, faça valer sua nomenclatura e com uma grande estratégia a gente possa levar esses profissionais até a casa das pessoas. No intuito da reabilitação, é muita gente que precisa de reabilitação, principalmente as pessoas na melhor idade. Não ficando apenas restrito à questão do posto de saúde, à questão do direcionamento de vacinas, eu não posso colocar o profissional de saúde indo na casa das pessoas somente no intuito de cadastrar e de aplicar vacina. A gente tem que ter um cuidado para com a reabilitação. Nosso grande sonho é implantar em Cabo Frio também uma unidade no primeiro distrito e outra unidade no segundo distrito, sendo da seguinte forma: uma unidade avançada no segundo distrito do tratamento do câncer e outra unidade avançada do tratamento do diabetes no primeiro distrito. Conheci isso em outra cidade, sei que funciona bem, vai atender uma população hoje em Cabo Frio, mais de 30% da população com diabetes tipo 1, tipo 2, dos quais pelo menos metade não sabe que é portador, que tem o diabetes. Então, é importante que a gente venha cuidar dessa pessoa com diabetes, porque é um agravante de muitos óbitos na nossa cidade, e isso no mundo inteiro não é diferente, mas a gente quer cuidar porque a gente não quer ficar só naqueles passos de campanha, a gente quer criar essa unidade para atender todas as pessoas, como se fosse um plano de saúde, todo mundo ter sua carteirinha, para ter atendimento oftalmológico, atendimento com nutricionista, com endocrinologista. Esse é o nosso grande sonho. E resolver o problema em Tamoios, daquela tanto de pessoas que tem que descer para fazer tratamento do câncer no Rio de Janeiro. Com certeza, né? Esses dias atrás eu tive até uma entrevista aqui com o projeto Moça Bonita, e tem muitos casos, né? E esses casos de câncer, justamente aqui a nossa cidade é muito carente. Eu moro aqui no segundo distrito, e é como eu te perguntei antes de entrar no ar, as propostas, né, os planos que vocês têm, justamente não precisa eu destacar que é o primeiro ou o segundo distrito. Eu pergunto Cabo Frio porque somos um, né, no caso, e os projetos têm que abranger de consequência aqui. Fala com a gente sobre a educação. Quais são os projetos do seu plano de governo para a educação? A nossa educação é um sistema que não funciona há algum tempo. Reclamações que não terminaram, alguns alunos aqui, né, não terminaram nem o ano letivo de 2019, depois já entrou com toda essa sequela já no ano de 2020, depois veio a pandemia e não houve estrutura nenhuma, nenhum tipo de preparo e de viabilização, né, da parte da gestão atual para essas pessoas. O que você tem em mente? Porque saúde e educação estão em prioridade. Eu estou até lendo saúde aqui, mas já passou para educação. O nosso propósito é cuidar da educação como um todo. São 15 minutos, então, justamente 15 minutos com a Julie Costa, a gente tem que ser prático. Sim. Mas vem comigo, fala com a gente. Então, a gente tem um grande propósito com a educação. A educação precisa passar por uma reformulação e também reconstruir, né? Eu estou falando só a título de recuperar os nossos prédios, mas o modelo de educação em Cabo Frio, que eu considero o primeiro distrito, ele se encontra hoje ele é um modelo dramático, e no segundo distrito é trágico. Eu vejo a questão das distâncias, a questão de uma criança que mora lá no Bougainville, no segundo distrito, ou que tem que pegar um transporte para ir para tão longe, a gente não tem unidade educacional, não tem uma escola tão próxima, falta creche, falta escola, falta tudo isso. Bom, em primeiro lugar, a gente quer valorizar o profissional de educação, investir em mais profissionais para que possam atender no contraturno, remodelar, né, as escolas de Cabo Frio, tirar de algumas casas alugadas que ainda existem, né? Aos poucos, a gente vai fazer essas reformas para depois, dentro de novas condições financeiras, a gente construir novos prédios, mas a começar com o objetivo de novas creches, já que a gente vai focar na educação infantil, a gente vai focar na primeira infância,
que a gente quer que tenha um cuidado maior cruzado com a saúde, com obrigatoriedade de profissionais de saúde, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o psicólogo nas escolas, obrigatoriedade de que todas as escolas tenham a sala de enfermagem para ampliar o campo de trabalho para esses profissionais e também para atender melhor as nossas crianças. A gente quer ter um trabalho muito cuidadoso com a agricultura familiar, expandir o trabalho da agricultura familiar, para que as pessoas possam ter nas escolas, crianças possam ter nas escolas uma alimentação saudável, que envolve não só a agricultura familiar, mas o pescado, a pesca também, né, porque são sinônimos da nossa cultura aqui, do pescador. Então, vamos envolver tudo que é nosso. Isso é barateado, é saudável e é melhor para as nossas crianças. Mas valorizar o profissional acima de tudo, né? Conceder suas gratificações, sair de todo esse marasmo, desse atraso. Eu sou servidor público, eu sei o que é isso daí. Devolver os direitos, as progressões horizontais, verticais, para que o servidor também fique satisfeito de trabalhar, não é isso? Então, a gente tem, assim, o propósito de investir nos prédios públicos para que as crianças possam praticar esporte, ter uma quadra decente, ter a sala de arte, sala de ciências, para que não haja tanta evasão, os jovens não partam para o crime por falta de entretenimento, de ocupação da sua mente, enfim, de oportunidade. Então, o objetivo é de reconstruir não só prédios, mas valorizar profissionais e focar na primeira infância. Candidato, uma coisa muito importante. Qual é o seu plano de contingência e de emergência para implantação das aulas remotas e do retorno das aulas presenciais, que já há um protocolo na Fiocruz para que seja adotado, né, na rede municipal e estadual para retomar as aulas deste ano letivo. Este ano letivo já foi perdido, então o ano que vem é um foco muito grande, porque tem muitos alunos prejudicados. Fala com a gente. Nós temos a pretensão, nós temos que trabalhar sobre duas linhas. Essa é a nossa visão. A primeira linha seria da gente implantar, né, a internet, as torres, os sinais, ampliar o sinal de internet, oferecer internet gratuita dentro de várias comunidades. Aí eu estou dizendo das comunidades, não precisa necessariamente ser o centro da cidade, em outros lugares não. Onde a situação financeira é mais precária, a gente oferecer a internet para poder facilitar, né, essa comunicação com a escola, né, fazer um trabalho online, mas a gente pensa num certo escalonamento, um revezamento nas escolas, primeiro com as crianças maiores, depois os menores. A gente tem uma intenção de diminuir, né, isso diante de uma extensão dessa pandemia. A gente não sabe o que ainda pode acontecer, não sei, de repente, uma segunda onda no início do ano que vem. Essa espera da vacina, a gente necessariamente pode contar com isso, né? Como a gente mesmo falou aqui em off, pode ser que chegue aqui anos depois, né? Anos-luz depois, mas a gente tem que tomar todo esse devido cuidado de adaptação. O nosso intuito é que a gente tenha essas aulas online e que em disciplinas como, por exemplo, talvez matemática, língua portuguesa, as mais essenciais, dinâmicas assim, a gente possa ter um atendimento alternado, diminui o número de vezes, a carga horária, para que a gente consiga se readaptar. Se não for assim, se tiver que retornar, a gente também vai contar com essa tecnologia de internet que a gente pretende implantar e liberar a internet em todas as comunidades de Cabo Frio. Perfeito, perfeito. Muito bom. Fala com a gente outro tema que é, assim, crucial, né? A gente já vem sofrendo com a economia já tem muito tempo. E neste último ano, graças a Deus, passou como um relâmpago, porém, ficamos todos desesperados e estamos ainda por causa da falta de emprego. Já existia e agora, com a pandemia, né, se alastrou pelo mundo inteiro. Não é uma questão só nossa. Mas quais são os projetos do seu plano de governo para a geração de emprego e renda em Cabo Frio? Nosso objetivo em Cabo Frio vai passar novamente pelo R de regularização. Para que a gente tenha aí um carro-chefe, que é, vamos chamar, do polo industrial, dos polos industriais que tantos políticos sonharam aqui, é preciso primeiro organizar a casa. Então, a gente vai ter que passar primeiro pela regularização fundiária, para que a gente consiga oferecer espaços, áreas, terrenos, para a implantação das empresas que possam nos dar contrapartida. Nosso objetivo é que, uma vez que a gente regularize tudo, por exemplo, no segundo distrito, onde precisa regularizar, é tudo mesmo. A gente regulariza, claro, a gente trata de todo o saneamento, tem que passar por um outro projeto, que é o 100% saneamento, que a gente quer sanear toda a cidade, acabar com o problema de
causado pelas chuvas, criar uma estação de tratamento de esgoto para que a gente também não tenha um problema com o escoamento disso. Uma vez tudo preparado, a gente atrai essas empresas ficam aí pelo menos uns 6 anos sem pagar os impostos, e essas empresas, numa contrapartida, cada empresa cria em Cabo Frio, constrói uma creche, constrói uma unidade de saúde, e a própria empresa vai estar vinculada à implantação de 3 polos, que são 3 polos de capacitação técnica e profissionalizante. E os jovens, os adultos também de Cabo Frio que queiram ingressar, fazer esses cursos gratuitos, vão já sair dali, em sua maior parte, os melhores em desempenho. Eles vão sair com oportunidade de trabalho nessas empresas, essas indústrias, que é um projeto de médio e longo prazo, mas a gente tem esse propósito para salvar a economia do futuro de Cabo Frio, que não pode contar com os royalties para sempre. Então, em contrapartida, eles criam unidade de saúde, de educação, geram emprego e vai para o mercado de trabalho, os jovens justamente passam para os nossos polos de capacitação, gerando uma reserva de 80% das vagas para o trabalho para essas pessoas, para o morador de Cabo Frio. Mas quando a gente fala de renda também, a gente quer criar pequenas linhas de crédito para resolver a vida dos autônomos, alguém que queira abrir seu negócio, ou costureira queira comprar uma máquina, um barbeiro queira comprar a máquina também, para que eles possam aí recuperar o seu negócio ou ingressar num novo negócio pós-pandemia para tirar a sua própria renda aí. A gente vai criar essas pequenas linhas de crédito para ajudar essas pessoas e ter sua própria renda, quem queira vender roupa, enfim, a prefeitura vai trabalhar de forma que a pessoa possa retornar depois para a prefeitura esse investimento. Mas, em princípio, o objetivo é fazer crescer o autônomo também, o pequeno negócio. Temos o propósito do retorno do trabalho das mulheres, por exemplo, maiores de 40 anos, 45 anos, que têm dificuldade de retorno ao trabalho, porque cuidaram de seus filhos até a maioridade, e a gente quer que essa mulher retorne ao trabalho, dá vontade dela, que ela queira trabalhar, que a gente possa reduzir impostos dessa empresa, desse empregador, para incentivo vou chamar o retorno da mulher ao mercado de trabalho. Então, a gente quer dar essa oportunidade para que as pessoas possam contar com a sua própria renda, enfim. Então, a gente vê que a gente tem um propósito com os pequenos, com os médios, com os maiores a longo prazo. Essa é a nossa luta. Perfeito, perfeito. Você falou num assunto muito importante, que é a questão justamente dos pequenos, né? Aqui a gente sabe que tem muita gente que vem de outras cidades e vem e montam seus próprios negócios, né? Na toa que mora aqui em Cabo Frio, em Unamar, e é cheio, é um polo de negócios aqui, às vezes é muito maior do que algumas cidades que eu conheço aqui no Rio de Janeiro, sendo do segundo distrito, né, de uma cidade. Então, o comércio aqui, muita gente vem e precisa desse apoio, com certeza. Agora, fala com a gente o tema que é principal, né? Aliás, todos os 4 que eu trouxe para os candidatos são os principais, né? Aliás, todos os temas atualmente são principais, candidato, mas o turismo de Cabo Frio realmente é uma coisa que a gente tem, né, tem percebido um movimento muito grande. E eu gostaria de saber quais são os seus planos de governo para o desenvolvimento do turismo, que é uma peça-chave, né, geradora de centenas, dezenas, milhares de dezenas de empregados. Fala com a gente. O turismo é um setor que sofreu impacto de trilhões no mundo inteiro, né, devido à pandemia, né? Em alguns países, em algumas cidades, já vinha passando por total abandono e criando-se aí total descrédito da forma que vinha sendo conduzido o turismo em algumas cidades. Era o caso da nossa cidade, uma cidade que vinha deixando o turismo apenas a moda sazonal, o turismo apenas de entretenimento para que o turista ficasse aí contente no verão, vamos dizer assim. Mas, mesmo diante de toda essa pandemia, o nosso propósito é fazer a transformação do turismo, resgatar o nosso valor histórico. Somos a 7ª cidade mais antiga do Brasil, temos que criar o mais rápido possível um turismo histórico, ecológico e cultural, implantarmos aqui o Museu da Imagem da nossa história no 1º distrito, a gente implantar lá em Maria Joaquina o Museu Quilombola para fazer valer toda aquela história, para ser um atrativo também para aquele bairro que é tão abandonado. A gente vai criar as jardineiras, vamos implantar jardineiras de passeio pela cidade, vamos tomar medidas simples, que é a questão da sinalização dos pontos turísticos da cidade, ainda falta muita coisa. A gente vai fazer um investimento no jovem da comunidade, da periferia, né? O Mirim, o Guia Mirim,
que a gente quer capacitá-lo com inglês, com espanhol, com aulas de geografia, de história da cidade, tudo gratuito, inclusive com um pequeno incentivo para que ele possa estudar e ainda levar a comida para a mesa da sua família. Então, a gente vai fazer com que isso, a gente participe o social da cidade no nosso turismo, levante um turismo histórico, capacitar não só esses jovens, esses guias mirins, mas capacitar também a guarda municipal, é um tripé, o jovem, a guarda municipal e os taxistas ou motoristas de aplicativo de Cabo Frio que querem ingressar nesses cursos oferecidos pela Prefeitura de capacitação histórica, geográfica e de línguas para que possa atender melhor. Porque a gente não pode ficar recebendo um turista aqui que desce no transatlântico e passa direto para Búzios, passa direto para Arraial do Cabo, todo respeito a essas cidades, mas a nossa cidade a gente tem um turismo péssimo, né? Um turismo náutico, então nem se fala, porque os passeios de barcos preferidos é em Arraial do Cabo. A gente quer revitalizar o nosso Boulevard Canal, criar 2 modelos de passeio de barco, um no primeiro distrito, saindo do Boulevard Canal, no novo terminal de barcos, e um outro terminal, né, feito ali, conjugado com a peixaria municipal, né, no segundo distrito, no Pontal, no Santo Antônio, para que possa ter ali passeios agradáveis para a família ali de barco e que a gente possa também levantar esse turismo no segundo distrito. Então, nosso propósito é trabalhar com essas questões, revitalizar o Mico-Leão Dourado, revitalizar o Parque do Mico-Leão Dourado, natural, seria o turismo ecológico, o Dormitório das Garças, para que a gente possa ter ali um passeio guiado, esse objetivo guiado em todos os cantos da cidade. E criar um portal. Estamos falando de turismo, então o Cabo Frio precisa ter um portal de entrada. Eu saio de São Pedro da Aldeia, passo por uma ponte, já desço numa barreira sanitária, que é coisa do momento. Mas a gente precisa criar um portal justamente ali, na Praia do Siqueira. Desceu a ponte, a gente vai criar um grande portal de recepção turística na cidade de Cabo Frio. Vamos resolver o problema da comunidade ali. A gente vai gerar empregos, a gente pretende gerar empregos indiretos no turismo, né? Emprego terceirizado no turismo, então com um grande portal, haverá uma grande receptividade para que a gente possa aí, ser lembrado como uma cidade que valoriza a sua história, sua cultura e a natureza, vamos dizer assim. E suas belezas naturais, porque como Exato. Cabo Frio aqui, a região dos lagos é maravilhosa, mas Cabo Frio realmente é muito bonito e merece ser valorizado, né? Justamente o pessoal que focou bastante nos últimos anos nos royalties e se esqueceu das belezas naturais. Temos um potencial muito grande. Só se pensou em praia e não na estrutura para trazer esses turistas para cá. O importante é trazê-los, capacitar justamente as pessoas, mas também como trazê-los, né? Ter esses projetos em mente de como desenvolver o turismo e não só focar em uma fonte só. Porque, tipo assim, um dia que aqui é praia, no dia que não tiver praia, tem um parque, no dia que não tiver praia, tem um polo industrial, né? Que você possa ir fazer suas compras. Esse é o intuito, né? Isso também é turismo, né? E fico contente de ouvir justamente as suas propostas. Anderson, você sabe que aqui eu te expliquei 15 minutos com Julie Costa, mas nunca é 15 minutos, sempre é 15 minutos para vocês que são convidados a falar, o intuito é esse. E já estamos com 23, então vou pedir para você fazer as suas considerações finais, né, sobre as suas propostas e faz o seu apelo. Aí está aberto o canal. Obrigado, quero agradecer novamente aí a Julie Costa, agradecer ao Canal 10, ao pessoal do 15 Minutos. Eu sou Anderson Macleives, sou professor, psicanalista, psicopedagogo, formado em gestão pública também, tenho uma experiência de ter passado por 6 secretarias, tenho um conhecimento da máquina pública, sei do sofrimento do servidor, sei do sofrimento da pessoa com deficiência, sou pai de uma menina com deficiência, queremos fazer uma grande transformação de acessibilidade nessa cidade, acessibilidade de verdade. A gente não tem aqui semáforos preparados para o deficiente, a gente não tem calçadas preparadas para o deficiente, nem o visual, nem o físico. A gente não tem estrutura nem de entretenimento, não temos praças preparadas, queremos preparar as praças. Já para o ano que vem, a gente quer implantar 6 praças, remodelar 6 praças e colocá-las para o atendimento com acessibilidade, com brinquedos para as crianças especiais, para atender melhor a família, cuidar do esporte, cuidar da educação, de forma que a pessoa com deficiência tenha esse espaço garantido. As pessoas na melhor idade, para que tenham entretenimento, para que a gente possa ter atividades voltadas para a terceira idade, de esporte, de lazer.
projetos que nós vamos criar para o retorno daquelas pessoas que queiram trabalhar na melhor idade. Esses polos industriais, eles vão gerar essa oportunidade, porque vai atender também essa demanda de pessoas que estão ali no ócio, estão tendo problema de depressão. A gente quer absorver essas pessoas para que elas possam também estar envolvidas em atividade. Meu objetivo é combater o sofrimento das pessoas, o desemprego, a fome, o descaso, resolver a vida dos servidores públicos, acabar com a questão do escalonamento, valorizar a vida do servidor, criando um fundo municipal, né, para o servidor aposentado, para que ele possa ter ali, oriundo do estacionamento, para que ele possa ali ter garantido o seu salário em dia. O servidor, de modo geral, que venha a ter o HPP, que é um hospital de pequeno porte, junto ao PASMED, para que possa melhor atender esse servidor. Os aposentados, nós estamos com a previsão de criar aí o plano de saúde coparticipativo, ele pode viajar para todo o Brasil, ele participa com pouco e ele vai ter um atendimento de qualidade, com planos grandes, não vou citar nomes de empresas aqui, mas dentre essas empresas que já conhecemos, esse é o nosso propósito de transformar Cabo Frio e criar unidades para salvar a vida das pessoas. Não posso, unidades que eu falo de salvar a vida das pessoas é do tratamento do diabetes, que é muito sério, e o tratamento do câncer. Mas não posso deixar de falar de um problema que eu não falei no começo aqui, que tem a ver com a mobilidade urbana, que é a usina municipal de reciclagem asfáltica. No nosso plano de governo existe a usina que vai ser implantada no 2º distrito e vai atender toda Cabo Frio. A usina municipal de reciclagem asfáltica ela vai resolver o problema dos entulhos em Cabo Frio. Vamos recolher entulhos e transformar em massa asfáltica, porque é muito entulho. Não vai ser apenas essa matéria-prima, mas é a grande matéria que a gente vai transformar. Resolver o problema dos buracos com aplicativos. Nós vamos ter resoluções de 24, 48 horas de problema de buraco. Vamos ter um aplicativo para ter esse controle. Então, acaba esse problema de terra que parece a lua, terra devastada, e a gente vai ter o propósito também falando em usina, de inserir uma usina eólica, de energia eólica, naqueles grandes ventos lá do Tangará, e vai gerar energia ali, inclusive, muito mais em conta para a população de Cabo Frio. É o nosso propósito. Sou Anderson Macleves, meu número é 33, peço o seu voto, o voto da sua família de confiança. Não vá seguir essas grandes alianças, porque essas grandes alianças pesaram muito para a cidade de Cabo Frio e vai pesar para a saúde e educação da sua família. Não sigam esses afortunados, porque isso custa muito caro para o futuro da nossa gente, das nossas crianças. Vote naquele que tem história, naquele que tem compromisso com a cidade e que não tem compromisso e aliança com esse monte de político de carreira aí, ou com esses empresários obscuros aí que podem trazer grandes e sérios problemas para a nossa população. População de Cabo Frio, abram os olhos e votem quem tem história, quem tem compromisso, quem não tem grandes alianças. Minha aliança é com Deus, meu propósito é com as pessoas que sofrem. Anderson Macleves, 33, para mudar de verdade. Bom, muito obrigada, agradeço em nome da equipe 15 Minutos, né, e do canal 10 Cabo Frio TV, pela sua participação aqui no 15 Minutos com Julie Costa. Te desejo, né, muita sorte na caminhada e que vença o melhor para o povo, o melhor para o povo. E você tem boas propostas. Um bom dia, Anderson, para você, muito obrigada. E me espera nos bastidores que eu me despeço contigo. Vou me despedir do pessoal e encerrar, tá? Volto já. Bom, gente, esse foi mais um 15 Minutos com Julie Costa, hoje com o candidato a prefeito Anderson Macleves, pelo PMN a Cabo Frio, né? A Prefeitura de Cabo Frio. E é muito alentador a gente ouvir que existem pessoas batalhando essa cadeira e que têm propostas, projetos e não promessas. Bem, mais tarde eu divulgo a agenda de amanhã e durante essa semana vamos ter a pauta, né? Em pauta, a política de Cabo Frio, eleições 2020. Um grande abraço, um grande beijo, muito obrigada pela participação. 15 Minutos com Julie Costa. Jornalismo independente de verdade.